O versículo que eu vou falar hoje fica em Salmos 119, 105, e ele diz assim: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Lá nesse versículo eu entendi que quando a gente tá com Deus, a palavra dele é nossa luz. Então a gente tem que estar sempre perto dele, porque ninguém gosta de viver na escuridão, né? É isso. Olá, gente, bom dia. Eu queria muito gravar ali de fora, mas está ventando bastante, então eu vou gravar aqui de dentro mesmo. O cenário vai ficar para a próxima. Bom, como a gente vem falando lá já ao longo do mês, a gente começou falando do nosso Deus Criador, Elohim, o Deus autoexistente, que sempre existiu e que, como Criador, fez nós a sua criatura, imagem e semelhança. Depois disso, nós falamos sobre a expressão do amor de Deus através da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E depois disso nós falamos sobre caminhar em santidade. Sede santo porque eu sou santo. Isso reflete esse caráter de Jesus, esse atributo, e que nós, como cristãos, pequenos cristos, temos que seguir para tentar, ao nosso modo, atingir a perfeição, que nunca vai estar ao nosso alcance, porque tem que ser santo para isso, então só Jesus Cristo. Mas como cristão, criados à imagem e semelhança de Deus, a gente tem que buscar seguir por esse caminho da santidade, que é o nosso propósito de vida. Deus nos criou para isso. Então hoje eu vou falar a nossa última aula, o nosso último culto. Não é aula, né? É culto. Desculpem a confusão. Eu tenho gravado minhas aulas daqui também e às vezes eu misturo as coisas. Mas esse nosso último culto, então, fala sobre Deus autossuficiente. Ou seja, ele é totalmente suficiente. Então, quando a gente conhece todos os atributos de Deus, a gente percebe a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, a gente se dá conta que a gente não precisa de mais nada, porque Deus controla tudo. Então a gente pode, com isso, confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus e deixar Ele conduzir a nossa vida. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas dentro disso eu até queria contar uma história para vocês, que é a nossa história. Porque vocês sabem que lá no começo, a gente já leu, quando a gente falou sobre Deus Criador, em Gênesis, que Deus criou tudo, o mundo, criou a natureza, criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, Adão e Eva. Isso reflete o poder de Deus Criador. Então ele nos criou Adão e Eva, e se vocês querem saber talvez como seriam Adão e Va, eu costumo imaginar eles não tão diferentes de nós. Claro, depois da queda, né? Porque acontece que Deus botou Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus indicou um fruto que era proibido, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a serpente foi lá e a serpente enganou Adão e Eva, e eles acabaram comendo do fruto. Eles comeram do fruto, na minha percepção, muito pela vaidade que a serpente botou no coração deles, como uma sementinha lá. Essa vaidade é justamente a ideia de que a gente pode ser como Deus. Mas se a gente for pensar, essa ideia não faz sentido. Como é que nós vamos ser como um Deus que cria? A gente não tem condição de criar o que Deus cria. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Nós não. Nós somos como talvez formiguinhas, dada a analogia. Imaginem assim num caminhozinho, algumas formigas caminhando, e a gente olhando de cima essas formigas caminhando, a gente pode ver onde é que vai ter uma pedrinha, onde é que vai ter um alimento. E a formiga eventualmente quando chega na pedrinha ou no alimento, ela sabe também disso. Então ela desvia da pedra, ela recolhe o alimento. Mas nós lá em cima, a gente consegue ver tudo. Talvez a ação de Deus nas nossas vidas seja a mesma coisa. Dadas as devidas proporções, nós somos como as formigas, porque a gente não consegue ver além da limitação do tempo. A gente só consegue saber de algo quando a gente vive algo. Mas Deus não, Deus está acima de nós, e na visão dele, ele consegue ver tudo. Início e fim, passado, presente e futuro.
Então como a gente quer ser como Deus? Como a gente pode achar que a gente merece o mesmo tipo de louvor que a gente faz para Deus? Não faz sentido. Então essa vaidade acabou nos cegando e incumbindo na nossa cabeça essa ideia de que talvez nós possamos ser como Deus. E por isso eu quero o fruto do bem e do mal. Eu quero conhecer o mal, porque o bem eu já conhecia antes. Deus é o bem. E quando Adão e Eva provaram do fruto, eles conheceram o mal também. E esse mal é a própria vaidade, eles viverem uma vida, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, sendo escravos de uma natureza, a quais eles mesmos se sujeitaram a se escravizar. Então, o primeiro presente que Deus nos dá, dentro da história da humanidade, é a própria vida, é o sopro da vida, que é o Espírito de Deus. Mesmo com esse Espírito, nós nos contaminamos pelo mundo, por escolhas mal feitas que Adão e Eva fizeram e que nós ainda hoje fazemos, porque essa vaidade, esse mal, ele acabou se entranhando na nossa natureza, ele faz parte da gente. A gente não consegue exercer o verdadeiro evangelho, caminhar na verdadeira santidade, quando a gente não tenta se livrar desse mal. Por isso é sempre dito, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vive do pecado, do modo como nós vivíamos antes de conhecer a Deus, ou a gente vive como Deus nos mostra para viver, como Jesus Cristo abriu o caminho, que é caminhar em santidade. Então, o primeiro presente que Deus nos deu foi justamente a nossa própria vida. E nós fizemos escolhas infelizes e a gente acabou caindo no pecado, sendo escravizado por ele. E aí, no meio dessa história, Deus de novo interviu com o seu segundo presente, que foi a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, e Jesus Cristo veio ao mundo para ser morto, uma morte de cruz, como a gente chama, que é uma morte que é muito sofrida. Eu abri um pequeno parênteses aqui. Eu estava estudando alguns artigos sobre os efeitos fisiológicos da crucificação no corpo humano. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, morte de cruz, a gente tende a ter uma visão muito genérica do que é isso. Carregou a cruz, morreu na cruz, sofreu, mas assim, se a gente for analisar com um pouco mais de riqueza de detalhes, todo o ritual da morte na cruz e tudo que acontece no organismo humano quando sujeito à crucificação, é uma morte muito agoniante. É uma morte que a gente se afoga no seco. O que acontece? A gente tem exaustão muscular, porque a crucificação deixa as nossas pernas num ângulo de 90 graus. Ou seja, a gente não tem as nossas pernas, que é um músculo muito importante para suportar o peso do nosso corpo. Porque a 90 graus, a saturação da musculatura acontece muito rápida. E a gente perde essa força. Então a gente começa a sentir câimbras, começa a sentir fraqueza, até o ponto que o músculo não tem mais energia para conseguir funcionar. Então a gente perde a perna como apoio. E aí todo o peso do nosso corpo fica no nosso peito, nos nossos ombros e na musculatura das nossas costas. E isso faz com que o nosso diafragma, que é o que está o músculo em volta dos nossos pulmões, que faz a gente conseguir inspirar e expirar, ele expande e colaba os pulmões para a gente respirar o ar que a gente respira, ele começa a ficar comprimido e a gente começa a não poder respirar apropriadamente. Então a gente começa a se asfixiar, não estando na água. Isso é uma dor muito forte por causa da musculatura que está fadigada e ao mesmo tempo é uma angústia muito grande. Então o método de crucificação ele é realmente muito cruel. E a morte de cruz é uma morte muito dura. E foi a morte que Jesus Cristo teve que passar. Porque a ideia disso é que a cruz acaba sendo o caminho. O Espírito Santo ilumina, Jesus Cristo mostra o caminho, mas se a gente quer caminhar com Ele, não sei se vocês lembram o que Ele falou. Ele falou assim para uma pessoa que perguntou para Ele, né? Olha, como é que eu viro o teu seguidor? Como é que eu te sigo? Vende tuas coisas, dá o dinheiro que tu tem para os pobres, pega a tua cruz e me segue. Então a gente pega a nossa cruz e caminha atrás de Jesus Cristo, carregando nossa cruz. Isso é um fardo grande, muita gente não quer isso. Porque carregar a cruz significa, na prática, mortificar os nossos instintos naturais. Dizer não para a nossa natureza.
morrer com Jesus Cristo na cruz. Mas esse é o único caminho, que nem eu falei no culto passado. Existem muitas formas de acertar, muitas formas de errar e apenas uma de acertar. Só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma possibilidade de uma vida eterna, uma vida espiritual eterna, que é através de Jesus Cristo, passando pela porta, que é a própria cruz. Se a gente não carrega a nossa cruz, nós chegamos no fim da caminhada sem ter uma porta para passar. Vocês entendem? A cruz representa a própria porta. Então, Jesus Cristo e a cruz foi o segundo presente que Deus nos deu, a possibilidade de se reconectar com Ele. Esse é o próprio a mensagem por trás da religião. A religião vem de religar, ou seja, nós estávamos separados de Deus porque nós vivíamos no pecado, mas através de Jesus Cristo a gente pode de novo se associar com Deus e viver com Deus, passando pela porta estreita, contrariando a nossa natureza, porque como eu falei, é uma escolha. Ou a gente vive a natureza e os prazeres do mundo, ou a gente vive a verdade do Evangelho, uma vida mais espiritual. Não quer dizer que a gente tenha que se privar totalmente de pecado, se privar totalmente de prazeres da vida. É mais ou menos assim, nós estamos caminhando com Jesus Cristo, e às vezes vai soprar uma brisa suave, gostosa, e isso vai ser um deleite pra gente, a gente vai se deliciar com essa brisa, o que é muito bom. Mas algumas vezes vai fazer um calor muito forte, escaldante, vai ser desconfortável, mas nem a brisa, nem o calor nos tiram do nosso caminho. O nosso caminho é seguir Jesus Cristo. Então, ter prazer ou sofrer são condições humanas, fazem parte da caminhada. Nenhum nem outro é errado, mas o importante é que a gente mantenha o nosso foco em Jesus Cristo, na verdade. Isso é o que nos liberta da natureza e do pecado. Isso é o que reconecta a gente a Deus e faz a gente ser o que a gente deveria ser lá no começo. Antes de Adão e Eva caírem, esse era o objetivo de vida do ser humano. Mas com a queda, a gente tem que agora se associar a Jesus, que foi o segundo presente de Deus, para voltar a poder ter essa conexão com Deus novamente. Então Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, nos purificou, nos libertou. A balança da justiça agora, ela tem Jesus Cristo botando um amor tão grande que todos os pecados que a gente comete nunca vão ser suficientes para contrabalançar esse amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo. Por isso que a gente falou na Trindade, que no episódio que a gente falou sobre Trindade, o Deus Trino, que a Trindade é a própria expressão do amor de Deus. O amor de Deus agora, ele veio para esses pecadores todos, que mereciam o mal. Vocês sabem, né? A justiça, ela é a deusa Têmis, é uma deusa emprestada dos gregos. Ela é vendada, mostrando que ela é imparcial, ela tem uma balança na frente dela. Antigamente a nossa justiça era associada ao mal se paga com mal. Tu fez mal, tu recebe mal. Tu fez bem, tu recebe bem. Essa é a justiça do homem, como a gente chama. Mas Deus veio e inverteu toda essa justiça. A justiça de Deus, ela é isenta do mal, porque Deus não tem mal. Então Jesus Cristo pegou essa balança e mudou totalmente. Ele botou o peso do amor e o do bem sempre muito maior que o mal. Então onde surge o pecado, transborda a graça. Porque Deus é puro amor. Então esse é um entendimento muito importante para a gente, dentro dessa grande unidade Elohim. Enfim, nós continuamos a nossa luta contra a natureza. Alguns confiaram em Cristo e seguiram eles criaram as igrejas, o corpo de Cristo, eles escolheram os cânons, eles começaram a passar essa tradição das ideias de Jesus Cristo e as tradições orais que existiam para escrita, e formaram a Bíblia Sagrada, e esse é o terceiro presente de Deus para nós. A Bíblia é o nosso manual de instruções. A Bíblia, ela é atemporal, ela veio do céu, então ela era a verdade, ela é verdade, ela sempre vai ser a verdade. E a gente tendo posse da Bíblia, entendendo a Bíblia e escolhendo viver a Bíblia, a gente se aproxima de Deus. A gente entra no reino de Deus, que ele já é. É claro que ele está por vir, porque não foi consumado ainda. Quando Jesus Cristo voltar, isso vai ser consumado, o tempo vai acabar. Mas ele já é quando a gente experimenta esse amor de Deus, que Deus botou na balança através de Jesus Cristo. Mas para experimentar o amor, nós temos que carregar a nossa cruz. Isso significa se despir dessa vaidade. E o oposto da vaidade é a humildade. A humildade de reconhecer nossos pecados, nossas falhas. A humildade de botar o outro à nossa frente e viver pelo outro. E só vivendo pelo outro que a gente de fato consegue viver para Deus. E só vivendo para Deus, de fato, a gente vive a verdade e pode ter a vida eterna.
Então, Deus, ele é tão gracioso dentro da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença, que ele nos deu esses 3 presentes para que a gente conseguisse, então, se reconectar a ele. E isso, claro, eu falo de uma vida espiritual, assim como a Bíblia fala de uma verdade espiritual, as bênçãos de Deus, geralmente elas tendem a ser espirituais, mesmo que ele possa dar bens materiais, o foco de Jesus Cristo, da mensagem dele, sempre é o Espírito. Porque é o Espírito que importa, o resto tudo vira pó, o resto tudo é matéria. Nada pode ser eterno aqui. Só através de Deus nós conseguimos isso. Então, a gente fecha assim o nosso ciclo sobre Elohim, né? O Deus que é Criador, o Deus Trino, o Deus Santo e o Deus totalmente suficiente para nós. E a pergunta que eu faço depois disso, eu faço isso para ti, essa pergunta, mas essa pergunta ressoa para mim também. Será que a gente está disposto a entregar a nossa vida para Deus? Viver a verdade do Evangelho? Isso é uma coisa que a gente tem que realmente levar a sério. E a gente tem que entender que a decisão mais sábia é essa. É a decisão que remete à nossa própria natureza, ao nosso propósito de vida. Então, se a gente consegue se dedicar aos outros, viver no amor de Deus, nós morremos por esse amor de Deus. E aí nós temos a vida eterna. É onde Jesus disse para os seus apóstolos: aqui na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar para vocês. Assim como ele prepara para a gente. Mas a gente tem que escolher viver o Evangelho, essa verdade. E para isso a gente tem que contrariar a nossa natureza, a nossa vaidade. A gente tem que viver pelo outro. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos guia e nos capacita. Então assim eu encerro a mensagem sobre Elohim. Fiquem todos com Deus e eu espero poder em breve passar novas mensagens para vocês, porque é extremamente edificante conhecer de Deus. E esse é o nosso propósito aqui, né? A gente está aqui, está ouvindo esse culto, a gente está preparando esse material porque a gente quer conhecer mais de Deus. E a gente quer conhecer mais de Deus provavelmente porque a gente já fez uma escolha. Agora a gente só tem que conseguir tornar ela uma prática na nossa vida, a escolha de viver com Deus. E eu tenho certeza que, como igreja, um ajuda o outro, a gente consegue. É por isso que é importante a gente conviver com os nossos irmãos e valorizar os nossos irmãos. Sermos gratos pelos nossos irmãos de igreja, pelos nossos irmãos de fé, porque eles ajudam a nos sustentar. Essa última mensagem do nosso capítulo sobre Elohim, com alguns versículos bíblicos, porque no fim eu acabei me empolgando e passei por todos eles, falando deles, mas não citando eles especificamente. Então eu faço questão de citar esses versículos bíblicos com vocês agora, e eles são o seguinte: o versículo talvez mais importante dessa mensagem de Deus totalmente suficiente é de Salmos. Acompanhe comigo então, Salmos 91, verso 2. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Então mostra todo o poder de Deus, toda a onisciência, a onipresença. E isso mostra como a gente pode, de fato, confiar nele. Porque não tem ninguém melhor em quem confiar senão ele. Por isso que aqui o salmista diz: ele é o refúgio dele, eu confio nele. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Deus é suficiente. E confiar nele é muito fácil, porque ele é todo poderoso. Vamos pro próximo então. Vamos pro Salmo ainda. Passou uma moto aqui, é muito raro passar carro aqui na estrada, ou moto. Vocês viram uma coisa rara aqui para a região. Tá, voltando aqui, vamos pro Salmo 139 então. Salmo 139. Salmo 139, vamos ler do 1 ao 10. Uma leitura um pouco mais extensa, mas é muito importante. Os salmos nos revelam grandes coisas sobre Deus. Ó Senhor, Tu examina meu coração e me conheces tudo a meu respeito. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meu pensamento. Tu vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Eu subo aos céus, lá estás. Eu desço ao mundo dos mortos,
lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu tomar as asas do amanhecer, se habilitar do lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Então isso mostra como Deus é presente em tudo que é lugar e não existe lugar onde Deus não esteja. E por isso a gente não precisa se sentir sozinho às vezes. Às vezes a gente pensa, puxa vida, não tem ninguém por mim aqui, eu tô me sentindo solitário. Cadê as pessoas? Cadê o amor que eu tenho que sentir por mim? Saiba que quando tu se sente assim, Deus está sempre do teu lado. Mesmo que às vezes tu esteja fechado para a presença dele, ele está lá. E a gente sente Deus nos lugares. A gente sente ele no canto dos pássaros, no verde das plantas. Deus, ele está presente em todos os cantos. Então a gente sempre está com ele e ele sempre está com a gente. É o que o salmista fala, que não tem onde eu escapar de ti. Tu vai sempre na minha frente, tu está atrás de mim, tu está em todos os lugares. Então é importante ter essa consciência dessa onipresença de Deus, porque isso faz com que a gente nunca se sinta solitário. Eu vou um pouco mais adiante para um outro versículo agora, vamos para o Novo Testamento, vamos em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20. O que ele diz lá? Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Bom, é isso que a gente faz na igreja, né? Agora, por exemplo, nós estamos reunidos, não presencialmente, mas a gente está reunido falando de Deus de forma virtual e certamente Deus está no nosso meio. Então, sempre que existem 2 ou 3, Deus está junto. Deus está dando força, o Espírito Santo está junto, dando sabedoria. Então a gente tem que sempre confiar nisso. Essa confiança é muito importante. E vamos ler o último, que é Lucas. Então vamos, Lucas, capítulo 1. Deixa eu achar aqui, Lucas, capítulo 1, verso 37. Esse é o que finaliza. Pois nada é impossível para Deus. Então às vezes a gente tem mania, e nesse estudo particularmente, tem várias demonstrações de como é Deus, mas a gente sempre tem aquele viés antropológico de achar que Deus tem a forma humana e funciona como o ser humano funciona, como nós, né? E a gente tem que saber que Deus não é humano, ele é sobre-humano. E é por isso que Deus é capaz de estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. A gente não pode. É por isso que Deus sabe de tudo. A gente não pode saber de tudo. Deus pode. E por isso que para Deus nada é impossível, porque nós somos limitados como humanos. Mas Ele não, Ele é ilimitado, Ele é eterno, para Ele nada é impossível. Então, sabendo disso, nós podemos sempre descansar nesse nosso Senhor, e Ele pode ser sempre o nosso refúgio, e deve ser. Tá bom? Então assim eu encerro a última parte do Deus totalmente suficiente. Espero que tenham gostado desse capítulo de Elohim, eu particularmente gostei muito, e até o próximo estudo.